Olá, alunos! Vamos a mais uma aula. Nessa aula de hoje, vamos estudar um novo assunto: sequências. Bom, sequências, também chamado de sucessões, são conjuntos de objetos de qualquer natureza, organizados ou escritos numa ordem bem definida. Se temos eventos, objetos organizados e bem definidos, estamos tratando de sequências ou sucessões. E para representar uma sequência, escrevemos seus elementos ou termos entre parênteses. Exemplo: o Brasil é pentacampeão mundial de futebol e os anos, em ordem cronológica, em que ele foi campeão mundial são 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002. Essas datas formam um conjunto com os elementos dispostos numa determinada ordem. Se há uma determinada ordem, temos uma sequência aí. Outros exemplos: o conjunto janeiro, fevereiro, março, abril. Esses três pontinhos aqui são chamados de reticências. Esses três pontinhos que são chamados de reticências determinam que estes elementos desse conjunto seguem a mesma ordem. Então, se temos janeiro, fevereiro, março, abril, três pontinhos, dezembro. Significa que ele inibe março, junho, julho, agosto, setembro, outubro, até o mês de dezembro. É chamado sequência ou sucessão dos meses do ano. Temos o conjunto ordenado 0, 1, 2, 3, 4, 5, e esses três pontinhos no final, quando esses três pontinhos, essas reticências estão no final, significa que estes números não têm fim. Significa que estamos tratando de um conjunto ordenado mais infinito, não tem um fim determinado. É chamada sequência ou sucessão dos números naturais. E temos a sequência numérica. O estudo de sequência dentro da matemática é o conjunto de números reais dispostos em certa ordem, como já vimos. Conjunto de números reais dispostos em certa ordem. E esses números reais é qualquer número inteiro ou decimal pertencente também a esse conjunto. Pode ser negativo, também ou não negativo, são números reais. Assim chamado de sequência numérica. Lei de formação é toda sentença matemática que expressa valor de AN em relação a N. Valor de AN em relação a N, em que esse N ele representa a posição do termo na minha sequência. Se temos N, se temos o primeiro termo da minha sequência, então N igual a 1. E assim sucessivamente. Uma sequência numérica pode ser finita ou infinita. Finita quando tem um determinado fim, tem um último número ali determinado. Infinita quando não tem um determinado fim, quando o último número não é determinado. Exemplos: 3, 6, 9, 12. Sabemos quem é o último termo da minha sequência, número 12. Essa é uma sequência finita. 5, 10, 15 e reticências. Essas reticências significam que essa sequência não tem fim. Então, logo, é uma sequência infinita. Aí prossegue 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 e assim sucessivamente, sem um determinado limite, um fim. E como representamos uma sequência? Bom, a representação matemática de uma sucessão é dada da seguinte forma: A1 para o primeiro termo, A2 para o segundo termo, A3 para o terceiro termo, e assim sucessivamente até a n, que é o último termo, em que A1 é o primeiro termo, A2 é o segundo termo e a n é o enésimo termo. Então, vamos focar agora. Matematicamente, quando temos uma sequência numérica qualquer, representamos o seu primeiro termo por A1. Vimos lá, né? Primeiro termo A1 e assim sucessivamente. Segundo termo A2, sendo o n-ésimo termo a n. Exemplo: para identificarmos quem é o nosso A1, o nosso A2, A3 e assim sucessivamente. Temos essa sequência: 2, 4, 6,
8 e 10. Quem é o nosso A1? A1 é o primeiro termo da minha sequência. A1 é igual a 2. Quem é A2? A2 é o segundo termo da minha sequência. 4. Quem é A3? A3 é o terceiro termo da minha sequência. 6. Quem é A4? A4, o quarto termo da minha sequência. 8. E A5, o quinto termo da minha sequência, que é o 10. Em que esse 1, 2, 3, 4 e 5, que é o meu N, N igual a 1, N igual a 2, N igual a 3, N igual a 4 e N igual a 5, se representa a posição do termo. Primeiro termo, N igual a 1. Segundo termo, N igual a 2. Então, será A1 para o primeiro, A2 para o segundo e assim sucessivamente. A sequência acima é uma sequência finita. Sua representação geral é A1, A2, A3, reticências a N, último termo determinado. Falou de sequência finita? Temos um último termo ali determinado. Para sequências que são infinitas, a representação geral é A1, A2, A3, AN e reticências no final. Significa que essa é uma sequência infinita, termo não é determinado o último termo. Não sabemos e não podemos determinar o último termo dessa sequência. Expresse os três primeiros termos da sequência. Então, ele deu aqui uma equaçãozinha, uma fórmula. AN igual a 4N mais 1. Sabemos o que significa esse N. N é a posição do meu termo, na minha sequência. Se N vale 1, é o meu primeiro termo da sequência. Se N igual a 2, é o segundo termo da minha sequência. Se N igual a 3, é o terceiro termo da minha sequência. Logo, basta substituirmos o valor de N. Ele quer saber a expressão, quer que expressemos os três primeiros termos. Termo 1, termo 2 e termo 3. Para expressar o termo A1, que é o termo 1, basta substituir o N igual a 1. Se N igual a 1, quem vai ser A1? 4 vezes o N é 1, mais 1. A1 será igual a 4 mais 1, resultando em 5. Se N igual a 2, quem será o meu A2? A2 é igual a 4 vezes 2, mais 1. Resolve a primeira multiplicação, 4 vezes 2, 8. Mais 1, igual a 9. Se N igual a 3, meu terceiro termo da minha sequência, 4 vezes 3, mais 1. Resolve a primeira multiplicação, depois a soma. 4 vezes 3, 12. 12 mais 1, 13. E temos o meu primeiro termo da sequência 5, meu segundo termo da sequência A2 igual a 9, meu terceiro termo da sequência A3 igual a 13. Aplicação, temos dada a sequência 2, 4, 6 e 8 e 10, vamos calcular o A3. A3 nós já sabemos que o N representa a posição do termo na minha sequência e o A representa o meu termo. Se estamos falando do A3, significa que é o terceiro termo da minha sequência. Trata-se do terceiro termo da minha sequência. Logo, quem vai ser A3? A3 é o terceiro termo. Logo, A3 é igual a 6. Quem vai ser A2 mais 3A1? A2 nós já sabemos, é o segundo termo da nossa sequência. Primeiro termo é 2, segundo termo 4. 4 mais 3 multiplicando o A1. 4 mais 3 vezes A1. Quem é A1? A1 é igual a 2. Então, será igual a 4 mais 3 vezes 2. 3 vezes 2, 6. 4 mais 6, 10. Logo, resolvemos aí essas continhas básicas. Nessa aula, aprendemos a identificar os termos da nossa sequência. Aprendemos a identificar a posição da nossa sequência, dos elementos da nossa sequência. Aprendemos o que é uma sequência numérica, como representá-los. E é isso, bons estudos, até a próxima aula.